dia. Bom Meu nome é dia. Ana Júlia Vieira da Silva Plantilha e eu estou apresentando meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Dermatofilose em Bezerro, Relato de Caso, sob a orientação do professor Dr. Alexandre do Rosário Tracero. Primeiro eu vou começar com um sumário que mostra os principais tópicos que eu vou abordar nessa apresentação e iniciando pela introdução. A dermatofilose ela é uma doença infecto-contagiosa que é causada pelo Actinum dermatófilos congolensis. Ela foi relatada pela primeira vez na região do Congo, por isso o nome congolensis, e no Brasil, em 1915, e no Brasil foi relatado pela primeira vez em 1962, e na região de São Paulo. Ela se caracteriza como uma dermatite exudativa proliferativa, que possui formas aguda e crônica, e que se caracteriza com lesões papulosas. Ela possui uma maior prevalência nas regiões de clima tropical e subtropical, que possuem altas temperaturas e umidade e pluviosidade. Eu estava procurando. De acordo com Quinn e colaboradores, o agente etiológico pode persistir em focos na pele do hospedeiro e os zoósporos ficam dormentes até encontrarem essas condições favoráveis de clima e umidade para serem ativados. Existem fatores que vão alterar a proteção da pele do hospedeiro, como imunossupressão, a presença da autoimmunidade, a desnutrição do animal, a presença de traumas e de estresse. E de acordo também com Quinn e colaboradores, após serem ativados esses zoósporos, eles vão criar tubos germinativos que vão se desenvolver em filamentos e vão começar a se dividir longitudinalmente e transversalmente e invadindo a epiderme, gerando uma resposta inflamatória na forma de microabscessos nessa epiderme. E essa invasão ela vai ocorrer repetidas vezes e vai começar a se associar com os microabscessos que ela vai formando e com o exudato seroso, que vai culminar na formação de crostas na região da pele do animal, crostas elevadas e irregulares. O seu cultivo e isolamento pode ser realizado pela técnica de Raustra, que eu vou explicar melhor posteriormente, que se fundamenta no quimiotactismo dos zoósporos pelo CO2, pelo gás carbônico. E ela pode ser cultivada em água-sangue ou água-infusão cérebro-coração. Bem, algumas justificativas desse trabalho. A dermatofilose ela é uma enfermidade que possui um caráter zoonótico, que pode trazer riscos aos manipuladores desse animal, com a sua transmissão sendo por contato direto, além da sua capacidade de causar prejuízos econômicos na bovinocultura, que eu vou aprofundar um pouquinho melhor na questão dos sinais clínicos do animal. Além disso, é importante ressaltar que os climas tropicais e subtropicais favorecem o surgimento da enfermidade devido a eles possuírem essas altas temperaturas e esses altos períodos de chuva que ela tanto prefere. E o diagnóstico clínico pode ser feito a partir da observação das lesões e da identificação do dermatófilos congolensis nas crostas. E a confirmação desse diagnóstico normalmente se dá pelo isolamento da bactéria. Dito isso, os objetivos desse trabalho se dividiram em geral e específico. O objetivo geral foi relatar um caso de dermatofilose em bezerro, ocorrido no estado do Pará, e os objetivos específicos foram descrever o caso clínico e sua correlação com a enfermidade abordada e identificar o dermatófilos congolensis em microscopia pelas técnicas de coloração de grande e panótico. A revisão de literatura ela foi dividida nesses 5 tópicos, começando pelo tópico do dermatófilos congolensis em si. As suas principais características microbiológicas é de que ela é uma bactéria
do grupo dos actinomicetos, que pertence à família Dermatophyllaceae. Ela é gram-positiva, filamentosa, ramificada, anaeróbia facultativa, com uma grande preferência por condições de microaerofilia, capnofílica, que também significa afinidade pelo gás carbônico, e que produz zoósporos móveis através de flagelos, e esses zoósporos também possuem grande afinidade pelo CO2. De acordo com Sobreira Filho e colaboradores, o zoósporo é a sua unidade reprodutiva, e ele vai formar um tubo germinativo de aproximadamente 1 micrômetro de espessura, que vai se alongar e estreitar, se dividindo, como falei anteriormente, de forma transversal e longitudinal, e vai gerar filamentos compostos por diversas camadas celulares cercadas por cápsulas gelatinosas. E conforme essas células constituintes vão se diferenciando em zoósporos, elas vão tomando uma forma cocóide e agrupada. Se eu não me engano, quando ela se estende, ela ganha cerca de uns 5 micrômetros de comprimento. Bem, agora falando dos fatores de virulência do agente, ele possui hemolisinas, fosfolipases, ceramidases e enzimas proteolíticas ou proteases. As hemolisinas são citotoxinas que possuem um efeito hemolítico, dermonecrótico e neurotóxico. E elas podem afetar a estabilidade da membrana plasmática das células do hospedeiro. As fosfolipases que o Dermatophyllus convalescens possui são do tipo A e D. E elas fazem com que haja um rompimento das membranas celulares, facilitando a invasão do agente e também da obtenção de nutrientes oriundos do interior da célula. As ceramidases causam catalisação da clivagem dos ácidos graxos da pele, e isso vai fazer com que haja modificações estruturais da barreira protetora e também da sua capacidade imunológica de resistir a invasões. E as enzimas proteolíticas ou proteases auxiliam na obtenção de nutrientes para a bactéria e causam a inativação da cascata de proteínas regulatórias do sistema imune e da cascata de formação de citosinas. Em relação à sua epidemiologia, a distribuição da doença é considerada mundial, podendo afetar diversas espécies mamíferas. E ela é endêmica nas regiões tropicais e subtropicais e costuma ocorrer em forma de surtos. E nesses surtos a morbidade pode ser muito alta, variando entre 10% a 66,3%. E em um trabalho de Reis 2, ele afirma que ela chega a 66,6% em regiões de clima úmido da região de Israel. E de acordo com Zaria, a dermatofilose pode trazer grandes prejuízos ao setor produtivo devido à sua capacidade de afetar a produção de carne, leite e couro. Ela danifica o couro do animal, ela faz com que o animal ele perca a sua capacidade de ganho de peso, ele pode afetar a produção de leite das vacas por elas começarem a se debilitar muito, dentre outras consequências. Sinais clínicos. As lesões iniciais vão se apresentar na forma de pápulas, microabscessos, com presença de exudato seroso, que esse exudato vai causar o agrupamento de pelos formando emaranhado. E essas lesões papulosas podem coalescer e formar escamas crostosas elevadas que podem ser removidas facilmente e vão revelar uma área exudativa avermelhada. Vou mostrar aqui na imagem, tem várias crostas na região do focinho do animal. O diagnóstico, de acordo com o Reis 2, é por meio de exames com microscopia, cultura bacteriana, exames moleculares, de PCR e sorologia, sendo esses dois últimos menos utilizados. Na microscopia, o Dermatophyllus convalescens ele possui uma aparência de cadeia filamentosa, bastante septada, com esses filamentos ramificados formando um padrão de trilhos de trem, como mostrado aqui na imagem. A confecção da lâmina em esfregaço pode ser feita por meio de maceração das crostas em grau e a suspensão das mesmas utilizando solução fisiológica, que pode ser corada por carbofucsina, azul de metileno, coloração de Kienza, que também é chamada de pronóstico rápido, ou coloração de grana.
realizado a partir do plaqueamento direto do exudato colhido, abaixo das crostas ou pelo método de Rahaustra. A PCR pode ser realizada tanto do modo convencional quanto em tempo real e tem apresentado uma boa sensibilidade para achar o agente. E também é possível encontrá-lo pelo teste sorológico de ELISA ou pela técnica de imunofluorescência direta, só que esses dois são muito pouco utilizados. A técnica de Rahaustra, descrita por Cruz, ela ocorre da seguinte maneira. Primeiro são retiradas as crostas do animal. Retira-se pequenos fragmentos dessas crostas e coloca-se esses fragmentos em um tubo submerso a 2 ml de água destilada estéril. Esse tubo vai ser deixado em descanso durante 3 horas. Após essas 3 horas, o tubo vai ser colocado em um jarro de anaerobiose, que pode possuir uma vela ou então umas pastilhas de gás carbônico, e ele fica exposto a essa anaerobiose durante 15 minutos. Essa exposição vai fazer com que os zoósporos eles subam para a superfície do tubo, eles fiquem suspensos. E, havendo essa suspensão, após os 15 minutos, utiliza-se uma alça de platina e coleta-se pequenas gotas dessa superfície, pegando os zoósporos e fazendo a semeadura na placa, que pode conter meio maca-sangue e o meio PHI, que é a infusão cérebro-coração. De acordo com Reis 2, essas colônias que irão crescer, elas devem ser beta-hemolíticas, pequenas, brancas acinzentadas, côncavas e com uma aderência larga. E vão se tornando alaranjadas depois de 2 a 5 dias. Em relação ao tratamento e profilaxia, é indicado o isolamento dos animais infectados e a realização de antibiótico terapia. O protocolo sugerido por Reis 2 é de penicilina na dose de 500 unidades internacionais por quilo e streptomicina na dosagem de 5 mg por quilo, uma vez ao dia durante 5 dias, mais associado também à aplicação de oxitetraciclina intramuscular cada 48 horas. O protocolo indicado para rebanhos grandes é um pouco parecido, ele só inclui os banhos de imersão ou aspersão sulfato de zinco ou cobre, que auxiliam na ação antiparasitária, associadas às aplicações de streptomicina na dosagem de 5 mg por quilo durante uma semana em oxitetraciclina. As medidas profiláticas indicadas por Quinn e colaboradores incluem a oferta de abrigo seco e limpo para os períodos chuvosos, o monitoramento e controle parasitário, porque é também relatado que os parasitas podem agir como vetores mecânicos da doença, além do uso de tetraciclinas de longa ação nas regiões endêmicas, justamente para prevenir que haja essa vetorização. E as medidas de controle incluem isolamento dos animais enfermos, realização do tratamento imediato dos casos agudos e recomenda-se o abate nos casos crônicos para evitar que esses animais crônicos atuem como um reservatório da doença. Bem, partindo disso nós vamos para os materiais e métodos. O presente trabalho consistiu em um relato de caso, com uma abordagem qualitativa e objetivos descritivos. O caso ocorreu em uma fazenda no município de Mãe do Rio, no estado do Pará, e o objeto de estudo foi um bezerro da raça Girolando com menos de 1 mês de idade. Esse bezerro começou a apresentar uma queda de pelo durante a época chuvosa. De acordo com o relato do tratador, ela foi evoluindo para crostas generalizadas que possuíam um odor muito forte. E antes que pudesse ser realizado qualquer protocolo de tratamento, o animal veio a óbito, tendo sido feito apenas um banho com sabão neutro. A partir disso, foi coletado material crostoso da região de dorso dele e encaminhado ao Laboratório de Microbiologia Veterinária da UF. Chegando no laboratório, foi realizado um exame, foi feita lâminas microscópicas dessas crostas, a partir de um esfregaço, por meio de maceração da crosta em grau.
grau ele é esse piloquímetro. As lâminas foram então coradas, tanto por coloração de grano quanto por coloração de panótipo rápido. E a leitura foi realizada no microscópio óptico, no aumento de 100 vezes, com auxílio de olho de imersão. Também foi realizada tentativas de cultivo da colônia bacteriana. Para isso foi feita a técnica de Raastra, que separou os zoósporos e utilizou-se o meio laga-sangue como meio de cultura. Foram feitas 5 tentativas de cultivo, onde 3 foram mantidas em anaerobiose e 2 foram colocadas normalmente na estufa. Todos foram mantidos a 37 graus Celsius durante 24 a 48 horas. E os resultados encontrados foram os seguintes. Os resultados das discussões. O animal apresentava lesões crustosas e de fácil remoção, que são muito compatíveis com o que foi descrito por Quinn e por Reis e Toles. Além disso, alguns fatores predisponentes citados pelos mesmos autores foram observados nesse caso, como o animal fazia parte de uma região tropical, possuía alta umidade, calor intenso e pluviosidade. Ele era muito jovem, era um bezerro com menos de um mês de idade e com baixa imunidade. Devido ao estado extremamente debilitado, ele acabou vindo a óbito. E, de acordo com Reis e Toles, os bezerros em si são um grupo mais suscetível a ter surtos de dermatofilose. No caso da fazenda, ele foi o único animal a aparecer com essa sintomatologia. E, além disso, os bezerros possuem uma maior mortalidade pela doença, principalmente nos casos mais graves em que as lesões elas estão mais generalizadas. Em relação à microscopia, na leitura da lâmina corada em grão, observaram-se cocos em fitas septadas, formando diversas linhas transversais no padrão de trilhos de trem, sendo característico da Dermatophyllus congolensis e entrando em concordância com o que foi relatado por Sobreira Filho e colaboradores, Cunha e colaboradores, Cassete e colaboradores e Reis e Toles. A leitura da lâmina corada com panótipo rápido mostrou longas cadeias de cocos, também indo de acordo com o observador da literatura de Cunha e colaboradores. E esses foram os crescimentos obtidos nas tentativas de cultivo bacteriano. As placas em que o meio ele tem uma cor mais amarronzada foram as placas que ficaram mantidas sob o gás carbônico. As de vermelho mais vivo foram colocadas normalmente na estufa. Em relação a esses cultivos, constatou-se um crescimento semelhante, muito parecido nas 5 tentativas e com bastante presença de colônias contaminantes. As únicas colônias que chegaram a chamar a atenção foram 2 que cresceram numa placa que foi mantida normalmente na estufa, onde se observou o crescimento de 2 colônias branco-acinzentadas com beta-hemólise muito acentuado. O crescimento das colônias contaminantes em água sangue é considerado um fator normal, tendo em vista que ele é um meio enriquecido, pouco seletivo e que muitas vezes interfere no sucesso da técnica de Haustra, como foi descrito no trabalho de Nicola e colaboradores. Sária também tentou fazer esse cultivo e ele recomendou utilizar a adição de antimicrobianos no meio para inibir o crescimento dessas bactérias contaminantes. As características dessas colônias beta-hemolíticas que chamaram a atenção, elas são compatíveis com colônias de Dermatophyllus congolensis descritas por Chandra Seca, em 2022, que ele também descreve que houve crescimento de bactérias branco-acinzentadas com beta-hemólise, só que com um tamanho muito variado. E a microscopia das colônias também mostrou-se semelhante ao que foi encontrado pelo autor, onde foram observadas longas fileiras de bacilos e arranjos de trilhos de trem. E para concluir, a dermatofilose é uma doença com muitos relatos antigos, porém bastante relevante por sua manifestação clínica e fácil contaminação, inclusive para o homem. Ela é endêmica em regiões tropicais e subtropicais, sendo de grande interesse seu relato e estudo para a região amazônica, devido ao clima quente e úmido da região, além de possuir alta pluviosidade. Mesmo possuindo o diagnóstico clínico de execução simples, o seu isolamento cultivo possui particularidades que os tornam mais desafiadores para o estudo mais aprofundado do agente etiológico.
E desse modo, o presente trabalho relatou um caso na região amazônica e demonstrou o método de diagnóstico citado, além da técnica de cultivo relatada em literatura. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.